Eu uso há 2 anos uma interface Behring UMC404HD na bateria eletrônica. Nunca tive problema. Em agosto de 2023 eu decidi comprar esta Depuchen MD22 de 2 canais para testar. Agora em outubro de 2023 está custando R$ 185. Ela tem a primeira entrada mais indicada para instrumento e a segunda para voz. Vamos ver neste vídeo unboxing os recursos desta interface e na prática como conectar no Windows, como configurar na DAW, se tem chiado, as duas saídas P2, o controle de ganho, comparativo da qualidade de gravação, conectando e testando a interface no celular. Unboxing. Recebi a interface com os cabos USB e manual. Recursos. Ela tem 24 bits, 192 kHz. Ganho. São os botões para definir o volume do instrumento ou do microfone plugado na respectiva entrada. High-Z. Este botão garante a fidelidade das altas frequências do som agudo. Só funciona na entrada 1. Luzes PK. A PK acesa indica que o sinal de entrada está muito alto, é só reduzir o ganho, o volume, até esta luz apagar. A PK esquerda é da entrada esquerda e a da direita da entrada direita. O LED de 48V indica que a luz de alimentação fantasma do microfone está ligado. Quando o microfone precisa da alimentação fantasma para funcionar, ela acende quando ativamos os 48 volts fantasma atrás da interface. Low Cut. Ativado, irá aplicar um filtro para atenuar as frequências de até 100 Hz. Irá atenuar as frequências mais graves. Só funciona na entrada direita da interface. Botão mono. Transforma os dois sinais de entrada em mono. Se não estiver apertado, o que estiver plugado na entrada 1 esquerda, ouviremos no canal esquerdo. Exemplo, só do lado esquerdo do fone de ouvido. E o que estiver plugado na entrada 2 à direita, ouviremos no canal direito. Apertando esse botão, ouviremos o áudio das duas entradas nos dois lados do fone de ouvido. Out. Define o volume que ouviremos na saída Main Out, nestas saídas atrás da interface. Aqui podemos ligar caixas externas. Fone. Entrada do P10 do fone de ouvido e o controle do volume para este fone de ouvido. É legal porque temos o controle do volume para a Main Out, que mostrei, aquela saída atrás da interface, e esse controle de volume para o fone de ouvido independente. Power. Acenderá quando a interface estiver ligada na energia. Esta entrada USB maior, tipo de impressora, atrás da interface é onde ligamos o cabo aqui e no computador. Só com este cabo a interface irá passar os dados e também será energizada. Irá ligar. E também podemos ligar a interface em um celular usando esta saída. Para isto, esse botão precisa estar virado para a esquerda, para esta USB. Para reduzir eventuais ruídos, podemos virar este botão para a direita e ligar o cabo USB-C nesta entrada, onde este cabo só irá energizar a interface. Assim, a USB maior do lado esquerdo passará os dados e esta USB-C irá energizar a interface. Mix. Esse botão é muito importante. Ajusta o equilíbrio entre o sinal de entrada e o sinal que retorna do computador. Quando viramos esse botão inteiro para a esquerda, para a opção Input, os áudios que estiverem entrando na interface irão direto para o fone de ouvido e a interface também envia para o computador. Como ela manda direto para o fone de ouvido, não tem nenhum atraso, nenhum delay no áudio que está entrando na interface quando ouvimos. Usamos isso quando desejamos gravar no computador e não precisamos ouvir nada do que está configurado no computador, como um efeito, um VST, entre muitos outros. Quando viramos esse botão inteiro para a direita, para a opção DAW, que são os programas que editamos áudio, como o Reaper, Pro Tools, entre muitos outros. Neste caso, o áudio que está entrando na interface irá para o computador. Será processado pelo programa pela DAW e depois retornará para o fone de ouvido pela interface. Esse percurso é bem mais longo e precisa ter o computador veloz o suficiente para não dar atraso, não dar delay neste áudio quando ouvimos. Quanto mais efeitos no áudio colocarmos no computador, na DAW, mais processamento o computador precisará. Este botão não precisa ficar inteiro para o input ou para a DAW. Podemos ouvir
ouvir os dois áudios, o de entrada e o que vem do computador com algum processamento, algum efeito, ao mesmo tempo. Loopback, usado para transmissão de rede. A entrada do som na interface e o som reproduzido no computador são mixados em estéreo e enviado para o computador. A Depucheng está aqui. Eu coloquei o botão para ser energizado pelo USB-C. Então é esse aqui. Já vou colocar aqui. Pronto. E o cabo de dados, que é o próximo aqui, o quadradão. A gente pode olhar aqui já que nas entradas de áudio do gerenciador de dispositivo do Windows, nós temos o alto-falante e o microfone nativo aqui do notebook. Quando a gente pluga a Depucheng, olha, ele abre essas duas aqui, ó. Fone de ouvido, HD USB e microfone HD USB. Então esses dois HD USB são respectivos à Depucheng, entrada e saída dela. Esse vídeo deu bastante trabalho. Agradeço o seu like e a sua inscrição. Valeu! Agora aqui no Reaper, a gente vai em preferências, Ctrl P, e a gente tem que escolher aqui, ó, o driver WDM. O input device é o HD USB e o output também HD USB, que é a nossa interface. Eu pluguei o microfone aqui do lado direito, tá? E coloquei uma caixa JBL aqui na saída de fone de ouvido, para simular o fone de ouvido. Alô, alô, alô. Então se a gente virar tudo para o input, a gente vai estar ouvindo o que está entrando aqui direto. Alô, alô. Se virar tudo para down, a gente vai ouvir aqui o áudio que está entrando, sendo processado pelo computador e está saindo pelo fone de ouvido. Alô, 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 alô. Se a gente colocar no meio, ele está misturando os dois. Alô, 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 alô. Como ele está misturando os dois, a gente vê que não tem nenhum atraso. Alô, 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 alô. Perfeito, está instalado. Nós já vimos que esse é o controle do fone de ouvido, né? Olha aqui, ó. Essa outra saída Alt P2 aqui, ó. Depois vamos testar a main Alt, os dois P10. Vou plugar aqui na Alt P2. Então, o que controla aquela Alt também é o controle de volume Alt. Não é o do fone de ouvido, tá? É esse aqui, ó. Isso acaba sendo ótimo, porque a gente pode colocar dois fones de ouvido se tiver duas pessoas. Você pode colocar um aqui, controla o volume para a pessoa por aqui, coloca outro fone de ouvido aqui na P2 de trás e controla o volume por aqui. Então dá para ter o controle de volume independente. Vamos testar a main Alt. 2 P10 mono, aqui atrás, na main Alt. Pronto. E o controle feito aqui, também no Alt. Agora vamos ver o ganho das duas entradas. O ganho é o seguinte, ó. A gente vai subindo aqui, ó. Ele vai aumentando o som, lógico, aqui da entrada, né? Mas tem um pequeno problema aqui no final, ó. Você viu que no finalzinho ele praticamente dobra o volume. Ele não é constante aqui, né? Vamos ver agora na outra entrada aqui. A mesma coisa. Ele no final, praticamente ele estoura demais, né? Ele dá aquele ganho muito forte, só no finalzinho. Agora vamos testar se funciona no celular. Eu mudei a chavinha para o lado esquerdo, ele vai ser energizado pelo celular, aqui direto, e vai passar os dados. Eu coloquei o microfone aqui, a entrada aqui da interface, no OTG. Eu vou plugar aqui, vamos ver se ela acende. Acendeu.
Então ela consegue ser energizada pelo próprio celular. Esse microfone tem um cabo bem longo. Eu vou para um outro cômodo e vou fazer o teste. Testando o microfone na interface direto no celular. Vamos ver a qualidade do áudio, como é que fica. Eu estou falando bem próximo ao microfone. Não está entrando nada na interface, está acusando aqui, ó, que está entrando sinal. Isso é chiado da interface. Vamos gravar esse chiado. Já dá até para ouvir mesmo aqui o chiado já. Ó, ela tem chiado. Eu coloquei uma música aqui no celular, saindo do conector P2, entrando dois P10 mono para que eu grave estéreo nos dois canais. Aqui tá o direito e o esquerdo aqui no Reaper, tá? Mas assim, o chiado é tão alto, você vai estar vendo a qualidade. Agora vamos para o comparativo real. Conclusões. Para tentar tirar esse chiado, esse ruído, eu usei 3 cabos de dados diferentes, energizei com 3 cabos diferentes e também pluguei em um carregador de celular. Usei 2 computadores e fiz os testes em 2 lugares diferentes da casa e nada disso resolveu. Tem vídeos aqui no YouTube testando essa interface e não comentam desse ruído que eu tive com a minha. Esse chiado, esse ruído não foi relevante dela plugada no celular. Como o controle de qualidade desses equipamentos baratos não é eficiente, eu posso ter sido um dos sorteados em ter pego uma com esse problema. Mesmo consciente disso, eu não indico esta interface. Espero que você tenha curtido o vídeo. Muito obrigado. Valeu!